Tarde, gente. Na aula passada nós falamos sobre os três continentes que formam o Velho Mundo. Dando continuidade, hoje nós vamos falar do Novo Mundo, ou seja, do continente americano. No dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega nas Bahamas, na atual América Central. Quando ele chegou nas Bahamas, ele encontrou muitos homens, mulheres, crianças despidos. Ele deu o nome de índio, pensando ele que tinha chegado às Índias. Mas, ao retornar lá para Portugal e lá para a Espanha, ele disse que tinha chegado a uma terra desconhecida, ou seja, a um novo mundo. Depois, Américo Vespúcio foi enviado através do rei que comandava a Espanha e Portugal para vir conhecer esse novo mundo. E quando o Américo Vespúcio chegou, ele percorreu o Oceano Pacífico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Atlântico. E de volta ele disse que é uma grande extensão de terra desconhecida, não tinha nada a ver com as Índias. E, em homenagem ao navegante Américo Vespúcio, deram o nome de América a esse novo mundo. O nome de América só surgiu após a vinda do navegante Américo Vespúcio. Certo, gente? No continente americano, os europeus encontraram diversos grupos, mas apenas 3 grupos se destacaram no continente americano. Ou seja, 3 grupos foram denominados de civilizações: os Incas na América do Sul, os Maias na América Central e os Astecas na América do Norte. Veja bem, os Incas conheciam a matemática, sabiam ler e escrever, já tinham conhecimento da cerâmica, já tinham construído casas, construíam pote, panela, com barro, com a cerâmica, como também os maias conheciam matemática, estudavam astronomia e tinha conhecimento também da cerâmica. Os astecas na América do Norte conheciam a matemática, sabiam ler e escrever, também tinham conhecimento da cerâmica, já tinham construído casas de tijolo, cobertas de telha, enfim. Se você me perguntasse, professor, qual era a religião dessas civilizações? Eles tinham religião? Tinha. Eles eram politeístas. O que é uma religião politeísta? É quando você acredita em 2 ou mais deuses. Se eu digo que sou monoteísta, eu acredito apenas em uma religião, ou seja, acredito apenas em um único Deus. Se eu sou politeísta, é porque eu acredito na existência de 2 ou mais deuses. Então, como eu já disse, havia diversos grupos no continente americano, mas apenas 3 grupos se destacaram como civilizações: os Incas na América do Sul, os Maias na América Central e os Astecas na América do Norte. Se você quiser conhecer o antigo império, ou melhor, o palácio onde funcionava o Império Inca, você vai em Lima, no Peru. Se você quer conhecer o antigo palácio onde funcionava o Império dos Maias, você vai em Tegucigalpa, capital de Honduras. Se você quer conhecer o palácio do antigo Império dos Astecas, você vai na cidade do México. Então veja bem, uma síntese disso aí. Essas 3 civilizações eram politeístas, ou seja, acreditavam em 2 ou mais deuses.
tinham conhecimento da matemática e da astronomia, como também já tinha uma agricultura muito avançada. Essas três civilizações, eles plantavam o milho, o feijão, o girimum, ou seja, a abóbora, o cacau, uma série de coisas que eles já cultivavam em todo o continente americano, certo, gente? Aí você poderia perguntar, mas professor, você disse que havia diversos grupos no continente americano. Sim, havia milhares de grupos no continente americano. Só que os demais grupos, com exceção dessas três civilizações, não tinham o conhecimento que essas três civilizações tinham. Por isso, eles não foram denominados como civilizações. Ou seja, de milhares de grupos que tinham no continente americano, foi denominado de civilização os incas, os maias e os astecas, porque eles já tinham autoconhecimento, e isso fez com que os europeus denominassem de civilizações. Então, se eu pergunto, onde se destacou a civilização inca? Na América do Sul, principalmente no Peru. Onde se destacou a civilização maia? Na América Central, principalmente em Honduras. Onde se destacou a civilização asteca? Na América do Norte, principalmente onde está localizado o México hoje. Há umas hipóteses que nós não sabemos realmente o que é que está certo. Algumas hipóteses dizem que o homem americano veio da Ásia e entrou para o continente americano através do Estreito de Bering. Mas há uma outra teoria que diz que o homem americano, o homem primitivo americano, veio da Ásia atravessando as seguintes ilhas: Micronésia, Polinésia e Melanésia. Essas ilhas ficam no Oceano Pacífico. O que significa Micronésia? Significa pequenas ilhas. O que significa Polinésia? Significa duas ou mais ilhas. O que significa Melanésia? Significa ilhas negras. Então, há quem diga que os homens primitivos americanos tenham vindo do continente asiático e teriam atravessado o Oceano Pacífico através dessas ilhas. Mas há quem diga que os homens primitivos da América vieram da Ásia atravessando o Estreito de Bering, que é a parte mais estreita entre o continente asiático e o continente americano, certo? Então, são esses pontos que nós vimos com relação à história do continente americano. Mas já que estamos falando de continente, depois foi descoberto mais dois continentes que são chamados de Novíssimo Mundo, que são a Oceania e a Antártida. Esses são os dois continentes que foram descobertos mais recente. Então veja bem, os três continentes, como eu falei em aula passada, os três continentes que formam o Velho Mundo são África, Ásia e Europa. O continente que forma o Velho Mundo é o continente americano. E os dois continentes que formam o Novíssimo Mundo são a Oceania e a Antártida. Lembrando que toda a população do globo, toda a população do planeta Terra está localizada apenas em 5 continentes, com exceção da Antártida. A Antártida é um continente praticamente desabitado. As pessoas vão fazer pesquisa lá, passa 40, 50, 60 dias e logo retorna aos seus países de origem. Inclusive, vai muita gente do Brasil fazer pesquisas lá na Antártida. Então, nós temos 6 continentes no planeta Terra. Lembrando mais uma vez que toda a população do planeta Terra está localizado apenas em